Israel Nutricionista novamente conversando com você, mulher, sobre o nosso assunto preferido, que é prevenção de câncer de mama. Sim, câncer de mama é prevenível, a parte genética, o que te compromete é de apenas 2,5%. O restante, ó, tá na sua mão, ok? E hoje nós vamos falar novamente sobre carne, sobre a presença de um negocinho chamado amina heterocíclica na carne, né? Então vamos aqui ao post, ó. Carne frita, quando comparada com outras formas de preparação, ou seja, assada, cozida, gera 100 vezes mais danos de DNA que podem ser identificados aonde? No tecido mamário. Olha que estudo sensacional estou trazendo para vocês. De onde que eu tirei essa informação? É um estudo, né, que foi feito com mulheres que iam reduzir o quê? Iam reduzir as mamas. Então, gente, o que os pesquisadores aproveitaram? Eles aproveitaram que as pessoas iriam, essas moças, essas senhoras, iriam reduzir a mama para fazer o quê? Uma análise e correlacionar o que elas comiam de carne, o ponto daquela carne e a quantidade, e o dano em tecido mamário causado por uma substância que estava presente na carne, que é a amina heterocíclica, beleza? Então, assim, como foi feito? 44 mulheres que fariam mamoplastia redutora, né? E durante a cirurgia eles retiraram e guardaram a amostra, né? E pesquisaram com essas mulheres a ingestão de carne. E, consequentemente, quando a gente fala carne com relação ao câncer, uma das coisas que a gente tem que pensar, e é aqui hoje eu estou falando, são as aminas heterocíclicas, né? Então, essas mulheres, essas 44 mulheres, preencheram um questionário dos últimos 12 meses aí de todo o consumo deles, beleza? Então, assim, foram feitas perguntas detalhadas sobre carnes, o grau, né, de cocção. Então, assim, para ajudar as mulheres a identificarem o ponto da carne que elas gostam, né, eles pegaram 4 fotos, né, e cada uma dessas fotos representava um ponto da carne, e a mulher ia lá e falava, não, ó, eu gosto mais de carne nesse ponto. E gostaram mais de carne nesse ponto, quer dizer que ali tinha X miligramas de amina heterocíclica, beleza? E além disso, tem alguns molhos também que acabam tendo aminas heterocíclicas, e não necessariamente esse estudo não foi feito no Brasil, foi feito na Alemanha, e fora do Brasil se usa muito molho aí em carne, né? Então eles também pesquisaram sobre o consumo de molho, que tipo de molho e o quanto usavam, ok? Bom, então eles combinaram a informação do ponto da carne, o método de cozimento e a quantidade de carne que cada uma dessas 44 ingeriam, beleza? E nisso se estimou um consumo médio de amina heterocíclica e os compostos aí formados, que também são potencialmente cancerígenos a partir do ferro M. Mas isso aí é um outro assunto. Ai, Israel, você tá pregando vegetarianismo. Ai, Israel, você tá pregando veganismo. Ai, Israel, eu não posso comer mais carne. Opa, peraí, eu não falei isso. Eu tô te dando uma informação. E sim, reduzir é necessário, mas combinar com outros alimentos também diminui bastante a probabilidade, beleza? Bom, então vamos lá, continuando. Qual que foi a conclusão do estudo? Que o consumo de carne vermelha, independente da quantidade, né, formava o que? Compostos nitrosos, nitrosos, né, é essa palavra mesmo, compostos nitrosos, formados a partir de nitritos, nitratos e nitrosaminas. Então, essas coisinhas que aparecem na carne, mas também são colocadas principalmente nas processadas, é que no final das contas iriam causar um problema, ok? Então, toda carne vai ter a formação de alguma amina heterocíclica, que são 20. São 20 aminas heterocíclicas, eu vou falar provavelmente 2 a 3 aí, que são as mais famosinhas, beleza? Bom, então assim, calcularam que essas 44 mulheres alemãs consumiam 40 nanogramas de aminas heterocíclicas por dia, e isso, gente, é pouco, né? Se a gente comparar com uma população que come bastante, que é a população americana, a média deles lá, agora eu vou falar os nomezinhos bonitinhos, né? De uma amina heterocíclica muito cancerígena, e a gente vai falar sobre elas, que chama
PHIP, eu vou chamar de PIP, né? Então, a consumo de PIP era de 78,1, né? Praticamente o dobro da ingestão total. Por que eu estou falando da ingestão total? Porque tem mais do que uma, né? Então, o americano aí consumia, em média, o dobro de PIP. O brasileiro também gosta de churrasco, né? Então, a gente não pode se comparar com a população alemã, a gente tem que se comparar mais com a americana. Então, provavelmente o brasileiro aí tem um consumo entre 70 e 80 nanogramas aí de câncer, de amina heterocíclica por dia, ok? Bom, esse estudo, ele correlacionou a ingestão de carne bovina e especialmente a carne processada. E, enfim, isso gerou, por conta das aminas heterocíclicas aí, um grande dano de DNA que mostra, que o artigo está mostrando aqui nessa fotinho, né? Então, essas pessoas que consumiam aí 40 nanogramas de amina heterocíclica por dia tinham 100 vezes mais danos de DNA do que pessoas que comiam menos carne e num ponto menos passado. Bom, gente, eu só trago aqui, né, a maior parte do tempo o problema para você resolver, mas fica tranquilo que eu também vou trazer solução. Então, o que eu quero mostrar com esse estudo aqui? Quero mostrar para vocês que vocês comem muita carne, esse é o primeiro ponto, né? Então, o brasileiro sim come muita carne. Quero mostrar que comer muita carne sim pode ser um fator para que você desenvolva o câncer de mama, e quero mostrar para você que é um fator modificável, gente, né? Então, assim, o simples fato de diminuir a quantidade de carne e não consumir uma carne tão passada já diminui bastante aí a probabilidade de você desenvolver um câncer de mama, né? E esses danos de DNA que foram achados, eles foram achados em tecido mamário, né? Não necessariamente essas mulheres todas aí tinham câncer de mama, mas elas já tinham a sementinha. Então toma cuidado, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, por favor, aí, só escrever, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.